Fala galera, beleza? Você está no Bora Mundo, eu sou o Ujni e a gente vai fazer mais um vídeo de filosofia. Já pega teu caderninho e sua caneta para fazer anotações que eu vou desenrolar em tópicos, tá certo? Primeiro ponto importante, né? A gente vai fazer aqui uma breve investigação sobre se existiu filosofia no Brasil, certo? Então, três perguntas são importantes serem respondidas, tá? A primeira é, será que na história do pensamento do Brasil, pensamento acadêmico, pensamento histórico, pensamento político, será que alguma dessas linhas, literário, existe uma preocupação com a filosofia, né? Então isso é importante a gente entender para ver se nos escritos, né, se nas obras a gente encontra uma preocupação filosófica, certo? Outra coisa é se existiu de fato se existiu algum pensamento complexo, alguma grande reflexão, se aquilo era filosofia, se a gente pode chamar de filosofia, né? E a outra coisa é sobre os pensadores de destaque, né? Se a gente olhar para os pensadores de destaque, a gente vai ver o quê? Que são pessoas que só refletiram sobre a sociedade ou construíram alguma obra, alguma escrita, ou será que eles também são filósofos, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. E o porquê que é importante você entender e saber um pouquinho sobre filosofia no Brasil. Primeiro, que a gente é pouquíssimo divulgado a ideia de filosofia no Brasil. Segundo, que a nossa dinâmica cultural ainda hoje é, quando alguém se destaca na mídia como pensador, logo é taxado como filósofo, e na verdade a maioria, a grande maioria das vezes, não é filósofo coisa nenhuma, é somente um bom expositor, é alguém que desenvolve bem uma ideia e faz umas reflexões assim, né, sobre a sociedade, sobre o cotidiano e tal, sobre elementos da sociedade, dinâmicas sociais, mas assim, filósofo de fato, aquele criador de ideias que faz com aquelas reflexões mais complexas, né, é difícil aparecer, tá? Então a gente não sabe direito o que é um filósofo, então é importante pra gente saber já o que é um filósofo e pensar essa ideia de filósofo aqui no Brasil, tá? Então vem comigo que a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia, tá certo? Bom, primeira coisa importante aí é que a gente tem que entender que observando a história do Brasil, a gente tem que observar o seguinte, tem que tentar captar o seguinte, né? Se dentro dos pensamentos, né, dos intelectuais ou dos pensadores aqui no Brasil, se a gente tem aí alguma preocupação, né, sobre perguntas filosóficas que são sobre o nosso modo de vida, né, o modo de vida brasileiro, desde o começo, desde a colonização, né? Então, olhando para a colonização, a gente olha para os pensadores, para os estudiosos, né, e pensa assim, poxa, aonde que eu vejo uma preocupação e uma reflexão, uma longa e bem estruturada reflexão sobre o nosso modo de vida brasileiro, né? Então a primeira coisa que a gente vai observar aqui. De começo a gente já entende que aqui de fato, né, na dinâmica indígena, não tinha filosofia. Então a gente já consegue não identificar. Tinha a sua estrutura religiosa, mais dogmática, mas filosofia não, certo? Então os indígenas tinham uma religião definida, tá certo? Um credo jamais definido. Esse credo é um credo dogmático, de dogmas, de doutrinas, de leis já estabelecidas, de aceitação de todo um sistema de vida, tá certo? Diferente do que a filosofia propõe. Então a gente olha, se a gente for olhar aqui para os indígenas, né? Na verdade, eles têm um mundo mais religioso e um mundo dogmático. Então aí a gente não enxerga uma filosofia, tá certo? E aí a gente vai entender também que os portugueses, eles também vêm na colonização com uma carga muito mística, né? Eles vêm com uma religiosidade muito mais do que uma carga da razão. E para você que não sabe o que é filosofia, clica aqui no card, ó. Vou deixar um card aqui em cima bonitinho para você, tá certo? Vou até marcar aqui, ó, aonde eu vou pôr esse card. Que é o seguinte, é um card onde eu explico o que é filosofia. Depois que você souber o que é filosofia, vai ficar muito mais prático de você entender esse vídeo, né? Então, os portugueses não trazem uma filosofia, não trazem um pensamento racional, um pensamento, por exemplo, sobre a colonização, né? Uma reflexão mais ampla sobre a própria colonização. Então isso não existe. Eles vêm também aí com problemas coloniais, né? Dinâmica sobre a questão dos problemas coloniais, e eles não vêm com critérios racionais, né? Eles vêm com um critério muito mais, um pensamento muito mais místico do que um pensamento filosófico de reflexão. A gente vê isso nas cartas, a gente vê isso na história e percebe que ali não tem os traços disso que a gente está procurando, que é a filosofia, certo? Ou pensamento filosófico. Até aqui, tudo entendido? Estamos aqui no período da colonização. Portugueses chegando no Brasil, se encontrando com os indígenas, tá certo? Bom, a gente vai ter então um resquício disso começando quando
Olha só, na educação jesuíta, tá certo? A educação jesuíta, com os jesuítas, ela veio com alguns traços interessantes, com alguns formatos interessantes, tá certo? Ela vem aqui, ó, com um método que era um método já estabelecido em Portugal, que era o método do Ratio Studiorum. Eu tenho um vídeo sobre o Ratio Studiorum aqui em cima, se você quiser ver, que você vai entender muito melhor, tá certo, o que eu tô falando. Depois que acabar o vídeo, você pode ir lá ver esse daqui que você tá falando, não entendi qual era a importância desse documento. Então eles tinham em cima o método Ratio Studiorum, que era uma metodologia de ensino, uma metodologia de trabalho pedagógico, tá certo? Muito importante. E dentro dessa metodologia de trabalho pedagógico, há muito tempo, ela usava já a estrutura de um filósofo chamado Aristóteles. Então Aristóteles tinha uma forma de pensar. Esse Ratio Studiorum pegou um pouco da forma de pensar do Aristóteles e embutiu dentro desse pensamento a teologia, o estudo sobre a pessoa de Deus, tá? Então eles misturavam a teologia, que é esse estudo mais religioso, junto com o pensamento do Aristóteles, tá? Então eles tinham um tipo de pensamento interessante que, apesar das limitações que a teologia dava para a filosofia ainda assim conseguia trabalhar no meio religioso um pensamento mais expandido, uma reflexão mais expandida, certo? Bom, vamos entender um pouquinho então o principal ponto do pensamento do Aristóteles aqui, né? É o seguinte, olha só, o Aristóteles vai colocar a ideia da seguinte forma, certo? Ele vai trabalhar a validação objetiva da realidade, né? Então, era aquela questão do método científico, onde você vai olhar para a realidade e a realidade vai... ela vai fazer o quê? Ela vai validar, tá certo? Aquilo que você... aquela sua preocupação, aquele seu alvo. Por exemplo, você vai olhar e vai entender assim, será que a bactéria nasce do nada? Ou será que tem que existir um ambiente para ela nascer, né? Aí esse experimento já foi feito, é histórico. Aí você pega um pano sujo e joga num canto e deixa num canto. Daqui a pouco você vai ver um pano molhado, por exemplo. Você vai ver que começa a surgir larvas. Esse pano somente molhado, jogado num canto, não vai fazer surgir as larvas. O que foi constatado com esse experimento? Que aquilo dali, aquelas larvas, elas são elas fazem parte de um processo de desenvolvimento de alguns ovos, provavelmente de moscas, né, que passaram ali, deixaram seus ovinhos, elas viram um ambiente que dava para se desenvolver e nasceram. Simplesmente não apareceu lava do nada. O que eu estou querendo dizer? A realidade consegue te dar as respostas sobre aquilo que você está observando. Então, primeiro precisa ser observável para você conseguir ter a resposta sobre aquilo, conseguir avaliar. Então, esse método, esse pensamento é o pensamento do Aristóteles. O Aristóteles vai mostrar que a verdade e a razão, aquilo que vale é aquilo que nós conseguimos medir, é aquilo que nós conseguimos observar, é aquilo que é real, tá certo? Então, olha só, eles pegam essa ideia do Aristóteles e isso vai ser usado dentro da teologia, tá? Então, quer dizer, a gente tem, quando os jesuítas estão aqui, uma coisa muito interessante, que é uma ideia teológica, só que com uma carga de filosofia. Olha que interessante. E esse método estava sendo usado pelos jesuítas aqui, principalmente nas catequeses, né? Ali, naquele momento de evangelização, né? Dos indígenas, tá certo? Dos nativos, e também na educação dos colonizadores, dos filhos dos colonizadores. Então, você tem um pensamento que tem uma carga filosófica já acontecendo aí, tá entendendo? Quer dizer, não é filosofia brasileira, mas você tem ali um pouco de religião que tem uma base, um pouco de base filosófica, então quer dizer, é um pensamento religioso mais expandido, mais enxuto, tá certo? Que já está aparecendo aqui no Brasil e está se desenvolvendo, tá? Bom, ponto importante para a gente saber aí, tá? Um ponto importantíssimo para a gente entender sobre o peso dessa ideia de religiosidade com filosofia, certo? É o seguinte, é a ideia que fala assim, ó, consciência de si pela conversão religiosa, tá? Existe essa ideia de que os jesuítas, a filosofia, o pensamento dos jesuítas, tá certo? Tinha essa linha de pensamento, que era que a consciência de si, certo? Você entender, você sentir, você perceber você como pessoa, você se conhecer como pessoa, ou se entender como pessoa,
ela vem pela conversão religiosa, tá certo? Então quer dizer, isso tem o Aristóteles ele tem um posicionamento sobre isso, só que o pensamento dos jesuítas era um pouquinho diferente. Então ele já coloca uma questão da religião dentro da ideia, né? A questão não é você fazer uma reflexão de si e conhecer a sua natureza interior. Para os jesuítas, a sua natureza interior ela é um produto divino, né? Então, quando eles falam assim, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que olhar para dentro de você e só olhando para dentro de você você se conhece. Quando eles falam isso, eles estão falando de você olhar para você como um filho de Deus, como uma figura religiosa, uma figura parte da religião, tá certo? Diferente de outros pensadores, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui? A gente está entendendo um pouquinho que existe um pensamento aqui no Brasil naquela época, na colonização, certo? Onde carregava já traços aí importantes de filosofia, certo? Vamos ver como é que isso vai evoluir, tá? O que vai acontecer é que são alguns jesuítas aí que vão ser influenciados fortemente por esse tipo de ideia. A gente tem um muito importante que é o padre Antônio Vieira, tá certo? Esse padre Antônio Vieira, ele tinha alguns pensamentos muito parecidos com um filósofo muito famoso, que é o René Descartes, tá? Aquele do plano cartesiano, do cogito ergo sum, do penso logo existo, tá certo? Esse padre Vieira tinha algum pensamento semelhante. E isso daqui vai ser muito interessante, tá? Vamos entender um pouquinho agora que eu quero falar pra vocês o pensamento do René Descartes, porque aí quando eu falar do padre Vieira, vocês vão entendi. E por que isso é importante? Porque vocês vão vendo a filosofia cada vez mais influenciando os pensadores que estão aqui no Brasil, né? Então o pensamento dos caras que estão aqui no Brasil, eles vão engordando, vão ganhando mais qualidade, porque eles estão recebendo essa influência de fora, né? E vamos entender o peso disso. Vamos lá então. René Descartes, tá certo? Um pensamento do René Descartes. Como o homem se torna consciência de si, tá certo? Isso é uma grande reflexão do René Descartes, que é importante para o pensamento religioso, tá? Como o homem ele se torna consciente de si. Como eu sei que eu sou homem, que eu sou consciente, que eu estou pensando, que eu estou vivendo, né? Essa filosofia do René Descartes, ela vai ser compactada em uma frase, que é conhecida como cogito ergo sum, que é o penso logo existo, né? Tem também a versão da tradução que é penso logo sou, né? Penso logo existo. E o que é esse penso logo existo? Olha só, eu vou ler aqui na íntegra um pedacinho do texto para você entender e eu reexplico se você não entender. Penso logo existo. Olha só. O conhecimento objetivo de si mesmo se faz por meio da distância de si como sujeito e objeto do conhecimento, tá certo? Então aqui o que ele está fazendo? O René Descartes vai colocar uma coisa interessante. Ele vai falar assim, ó, um eu ideal separado da sua corporeidade. Ele vai falar assim, o meu eu só posso conhecer o meu eu se eu separar. Se eu, primeiro, descobrir da onde que vem o meu eu. O meu eu ele não vem do corpo. O meu eu ele vem da minha consciência. A partir do momento que eu percebo que o meu eu ele vem da minha consciência, ele vem da minha natureza humana, né? A partir desse momento eu começo a fazer o movimento de pensar, né? E aí eu percebo que eu sou. Então é como se você se auto-sentisse. Olha que doideira. Então o que o René Descartes está querendo dizer? Vou simplificar mais ainda. Quando eu olho para mim e me vejo como um ser consciente, e vejo as características desse ser consciente, eu percebo que eu existo, certo? Eu percebo que eu existo, que eu tenho liberdade, que eu posso fazer coisas, eu posso fazer escolha. Eu percebo que, inclusive, eu posso pensar que eu existo. Então é muito louco, a partir do momento que você percebe, você está existindo. Esse é um pensamento do René Descartes muito importante, tá certo? E esse pensamento, essa linha de pensamento, ela vai aparecer ali no nosso padre Vieira, tá certo? Isso vai ser muito importante. A gente vai ter uma aproximação da ideia, tá certo? Uma aproximação de pensamento do padre Vieira. E eu quero ler esse texto para vocês na íntegra, inteiro. É um texto pequenininho, ele tem umas 8 linhas, eu vou ler na manha e vou explicar rapidamente. Não se assusta, isso aqui é um vídeo de filosofia, a tendência é ele ser mais profundo, mais complexo,
Você tem que respirar e vir comigo que você vai entender, vai aprender, vai sair daqui top. No final do vídeo eu vou dar um resumo. Calma, eu vou pegar o livrinho aqui pra gente, tá certo? Que a gente vai ler aí as pontuações principais, tá certo? Bom, vamos lá. O Padre Vieira vai escrever uma obra, tá certo? Grandes obras. Em uma das obras tem um trechinho, tá? Que está aqui. Eu vou ler agora, vamos lá. Nem tem 6 linhas, então não precisa se assustar, né? Vamos lá. O pó, o lodo, o corpo, não é eu. Eu sou a minha alma. Este é o verdadeiro, o limpo e o heróico conhecimento de si mesmo. O heróico, porque se conhece do homem pela parte mais sublime. O limpo, porque se separa totalmente de tudo o que é terra. O verdadeiro, porque ainda que o homem verdadeiramente é composto de corpo e alma, quem se conhece pela parte do corpo ignora-se. E só quem se conhece pela parte da alma se conhece. Ele está falando da mesma coisa que o René Descartes. Olha que interessante, tá certo? Ele está falando a mesma coisa do René Descartes, como se fosse uma tradução do René Descartes. Né? Ele falando assim, olha, nós não somos essa corporeidade, como a gente vê no René Descartes. Nós somos a natureza. Nós somos aquilo que é nossa natureza, aquilo que é interior. Só que o Padre Vieira, ele está interessado na questão da alma, na questão religiosa. Lembra que eu falei que os dois estão andando juntos ali no Ratium Studiorum dos jesuítas? Então para o Padre Vieira já começa a aparecer na literatura dele, na postura de reflexão dele, um pensamento filosófico junto com o teológico. O Padre Vieira nunca abandonou, tá certo, a escola religiosa, o pensamento religioso, mas a filosofia sempre ajudava ele a expandir o seu pensamento e as suas reflexões. E isso aparece claramente, né? Então aqui ele fala praticamente a mesma coisa que o René Descartes, só que ele escreve de uma forma diferente, tá certo? Então quer dizer, o que a gente tá vendo aqui hoje, né? Pô, mas tá colocando um monte de exemplo aí de pensamento filosófico, tá lendo? Porque você tem que entender que é na literatura desses caras, é onde eles escreveram, é o que eles escreveram de carta, de obras, que a gente vai lendo e vai percebendo o quê? Será que era um tipo já de filosofia no Brasil? Olha que interessante, certo? Então você tem um padre que está fazendo uma reflexão, certo? Sobre a dinâmica, sobre quem somos aqui em territórios tupiniquins, e ele está fazendo essa reflexão olhando para essa sociedade que está começando a se desenvolver, a tomar forma, né? A tomar um volume, e ele está escrevendo e fazendo reflexões que são muito próximas dos filósofos de praticamente mesma época, tá certo? Então isso daqui já é muito importante. Entendido, né? 2 pontuações então vão ficar sobre o texto do Padre Vieira. Por quê 2 pontuações? Porque nós estamos vendo um pouco de filosofia no pensamento do Padre Vieira. Olha que interessante. 2 pontos. O foco do homem na sua natureza divina. Então o foco do Padre Vieira era construir aquele pensamento reflexivo, só que entender quem é o homem, o foco do homem está na sua natureza divina, a essência do homem, tá certo? Outro ponto da sua fala, né, do seu discurso, é o seguinte: o verdadeiro conhecimento do homem é e está no conhecer sua alma, né? Então, quer dizer, o conhecer a sua alma traz os pensamentos do Padre Vieira para o campo religioso, tá certo? Isso é muito claro no restante dos textos, né? Então ele mostra, ele está preocupado com essa essência religiosa, com essa essência divina que vai mostrar que é a verdadeira essência do ser humano, tá? Então, quer dizer, a gente já está vendo aqui algumas coisas importantes. Dentro de todo esse pensamento do Padre Vieira, ele era um cara muito rico de posicionamento, ele vai ser perseguido pela Inquisição, tá certo? E quando o Marquês de Pombal vir aqui pro Brasil, ele vai dar linha nessa galera, né? Ele vai ir lá baixar um decreto onde ele vai expulsar todos os jesuítas do Brasil. Isso vai acontecer em 1759, tá certo? Muito pela influência, pelo posicionamento dos jesuítas, porque tinha uma coisa no posicionamento dos jesuítas que ainda era mantido o pensamento religioso dogmático. Só que olha que interessante, né? O pensamento do Marquês de Pombal, que vai tirar essa galera daqui, ele já vem com influências da filosofia da razão. A filosofia da razão, ela elimina o pensamento dogmático, elimina o pensamento religioso, tá certo?
Inclusive eu tenho um vídeo sobre Marquês de Pombal, muito bom aqui no canal. Vou deixar o link aqui para você. E me parece que você tem muita coisa para estudar agora. Tem uns 3 links já só de material top para você assistir. Tenho certeza que vai te ajudar. Acabar o vídeo, clica nos links e vai vendo aí os outros vídeos, tá certo? Então ele vai ser acusado pela Inquisição porque ele tinha pensamentos diferentes, tá certo? Olha só os crimes que ele teve que responder, tá certo? E você vai ficar espantado agora. Esses que eu vou citar agora são pensamentos e posicionamentos do Padre Vieira. Primeiro aqui, ó, excessiva liberdade de pensamento. Para a igreja ele tinha uma excessiva liberdade de pensamento. Olha que interessante. Opa, então aquele posicionamento dele religioso tinha uma carga muito grande de filosofia. Grande o suficiente para incomodar a igreja, para incomodar o pensamento dogmático. Então não era traços de filosofia. Era forte o suficiente para incomodar a igreja, para incomodar a liderança, né? Para incomodar aquele núcleo. Então, na realidade, essa ideia de que eles disseram aqui, excessiva liberdade de pensamento, foi por causa desse seu posicionamento mais filosófico. Então a gente tem no Padre Vieira um ser que estava começando já a filosofar em cima da sociedade, em cima dos pensamentos, em cima de toda a dinâmica da colonização, exploração, desenvolvimento de outro local, de outro país, de outra região, de outro território, tá certo? Então isso é legal. Outro ponto importante que é o seguinte, outro, né, dito crime foi o seguinte, outra alegação, valorizar a experiência mais que a fé, né? Então, ele tinha essa questão da fé, só que o caminho filosófico que o Padre Vieira ia trilhando tinha muito de tratar da questão da experiência, né? Lembra que a gente leu lá no Aristóteles, aqui, ó, bonitinho, cadê? Deixa eu ver se eu acho. Que a gente leu a validação objetiva da realidade, você olhar para a realidade e ver as experiências, e através das experiências você validar se aquilo é ou não é real de fato, aquilo é válido ou não de fato. Então, o Padre Vieira estava muito engajado nisso, e engajado nisso, a impressão que dava é que a preocupação principalmente dele é filosófica, em que você ia desviar os pensamentos religiosos e que a sua prioridade não era os pensamentos religiosos. Então, isso também foi uma acusação. Outra coisa foi porque ele defendia a liberdade de culto. Olha que coisa sinistra, né? Ele defendia a liberdade de culto. E também era uma dos tópicos, né, dos quais acusaram ele dessa liberdade de culto. Obviamente, a ideia de liberdade de culto, se a igreja toma um posicionamento onde, na verdade, é ela que manda, ela que administra o acontecimento dos cultos, toda a dinâmica dos cultos, se um cara vem e fala que existe liberdade de culto, essa liberdade de culto ela cai de uma situação onde qualquer um pode fazer culto, né, no dia que bem entender, por exemplo, isso sai do controle, com certeza, da igreja, e que para a igreja isso não é interessante. Então isso fica com um pensamento de ameaçador também para a igreja, né? Outro ponto importante, olha só, defender o retorno dos judeus que foram expulsos do Império Português. Isso daqui, obviamente, era inaceitável, porque se os impérios e os seus domínios eles vão crescendo, eles vão expulsando populações, isso tudo é um processo político que eles estão se desenvolvendo. É um processo político onde tem todo um porquê disso acontecer. Então aceitar os judeus, depois de todo o trabalho de tirar os judeus, eles não vão querer que essa ideia se prolifere, né? Então quer dizer, isso também fazia parte da pauta ali das acusações sobre os seus crimes, tá certo? Bom, e aí vem o Marquês de Pombal, pega esse nosso pensador, vai expulsar ele daqui junto com os outros jesuítas, depois de pegar o decreto lá, certo? E tirar os jesuítas daqui, e vai estabelecer então outros tipos de pensamento. O que a gente tem na sequência é o seguinte, tá? A gente tem uma separação dos princípios escolásticos para os princípios mais científicos, né? O Marquês de Pombal vai vir para o Brasil, vai trazer um pensamento mais científico, ele vai ter influências de pensadores da razão, tá certo? Do pensamento filosófico, que é um pensamento da razão, e aos poucos, lentamente, o pensamento brasileiro, né, o pensamento daquela nação que estava se estabelecendo, vai se deslocando. Ele vai se separando do pensamento da igreja, tá certo? Ele vai se separando do pensamento escolástico, que era o pensamento religioso da igreja. Até que o pensamento escolástico vai ter uma força muito menor, certo?
E o pensamento da razão, as escolas e as universidades começam a tomar essa postura mais científica, uma postura mais filosófica da razão, certo? O que vai acontecer é que mudança, de fato, mudar radicalmente essa influência, né, que a gente teve da escolástica, que é o pensamento religioso, a gente só vai ter mesmo uma mudança radical que é no século XIX, tá certo? Com a entrada do romantismo aqui. E na entrada do romantismo vão vir pensadores, escritores, poetas que vão trazer uma nova forma de ver, com influências de filósofos de fora também. E aí a situação do pensamento e da reflexão filosófica muda no Brasil e entra de uma forma diferente, tá certo? Bom, o que nós vimos aqui então? Nós vimos que no começo a filosofia no Brasil estava embutida junto com a teologia, que era disseminada pelos jesuítas, tá certo? Tinha muita proximidade com os pensadores filósofos, tá? Só que eles traziam e mantinham a parte religiosa sempre presente nos pensamentos, só que os pensamentos eram coisas muito ativas, eram muito partes da sociedade já, e começou a incomodar aqueles que dominavam a sociedade. Os pensamentos influenciavam as populações, influenciavam os colonizadores, influenciavam a forma de se construir uma sociedade. E os dominantes, eles não queriam que esses pensamentos fizessem parte da sociedade naquele momento. Então houve uma repressão, os jesuítas foram expulsos daqui, tá certo? E aquele pensamento filosófico que estava misturado com a teologia também foi embora junto com os jesuítas. Mas como já tinha ficado a influência, demorou para mudar o pensamento daquela parte da sociedade que já tinha absorvido esse pensamento. Demorou um pouco. E foi mudando, tá certo? As normas foram mudando, as leis foram mudando, o sistema de poder foi mudando e foi minando aos poucos esse tipo de pensamento, tá? Até vir uma nova e grande influência que vai ser no romantismo, que eu vou falar no próximo vídeo, tá certo? Esse vídeo tem continuação, vai pro próximo, tá? Esse é o vídeo 1. Bom, é isso aí então, espero que você tenha entendido, tá certo? Se você gostou, ó, se você chegou até o fim do vídeo, é código do canal. Se você viu até aqui, deixa nos comentários assim, ó, #BoraMundo, que só quem viu, chegou até o final, sabe quem chegou, somos uma fraternidade secreta, certo? Só quem estuda até o final. É isso aí, tamo junto, valeu, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Próximo vídeo vamos falar da influência do romantismo, tá certo? Que é uma influência muito legal e vai mostrar uma outra postura e vai trazer traços de filosofia muito interessantes, tá certo? Tá entendendo? Tá gostando? Curtiu? Deixa aqui nos comentários. Tamo juntos. Até o próximo vídeo. Valeu!